Olá, meus amigos e minhas amigas. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Estamos aqui mais uma vez a convite das nossas queridas amigas Neuza e Nádia, do Grupo Espírita Lar Francisco de Assis, o GELFA. E queremos também mandar um grande abraço a todos os trabalhadores, frequentadores desta casa, que nos acolhe com tanto amor e carinho. Que sejamos hoje inspirados pelo alto, pelos bons amigos, para tratar de um tema que foi proposto e que tem muito a ver com a nossa existência física enquanto espíritos imortais que somos e que buscamos, sim, um dia nos aproximar cada vez mais do nosso Criador. Está no capítulo 78 do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel. E o tema é Purifiquemo-nos. Quando se fala de purificação, lembramos imediatamente do Espírito que pisou aqui na Terra e que trazia em si essa qualidade, esse atributo. Jesus foi um enviado de Deus para toda a humanidade, para trazer uma mensagem de alento, de consolação, de alegria, de felicidade, de esperança, onde todos nós, recebendo naquele momento, procuramos a cada dia praticar e colocar em nossas vidas aquilo que ele nos ensinou. Mas é claro que não é tão simples quanto às vezes imaginamos e pensamos que somente ler ou ouvir falar de Jesus e de todos os seus exemplos já é suficiente para assimilar dentro de nós a tudo aquilo que ele veio nos mostrar, tudo aquilo, toda aquela proposta divina de renovação, de transformação e, claro, de iluminação e purificação. Jesus nos traz aquilo que há de melhor. Ele nos apresenta os ensinamentos do Pai Maior, traduzidos para toda a humanidade através da lei de amor. Esta lei que nos recompensa e que nos convida a nos transformarmos em criaturas melhores. A cada dia que nós estamos procurando servir e atender aos propósitos divinos, atender aos desígnios do nosso Pai. E Jesus nos convida a ter acesso ao que há de melhor, a buscar o que há de bom em nossos corações. Mas imaginamos que aquelas pessoas que vieram antes dele, como os profetas e tantos outros, precursores do cristianismo, ou até mesmo aqueles que foram seus contemporâneos e que vieram depois, como grandes e fiéis servidores, missionários, tarefeiros do bem, foram espíritos que vieram com uma estrela própria e que, ao chegar ao planeta, passaram a se iluminar automaticamente. Mas não é bem assim. Essas pessoas, ditas santas, que por vezes imaginamos serem até anjos e distantes da nossa realidade, foram criaturas comuns que tiveram também seus problemas, suas dificuldades, seus empecilhos, limitações inúmeras e que não se transformaram em pessoas purificadas, por assim dizer, num processo milagroso da noite para o dia. Como se de repente passassem a espraiar os raios luminosos que o Cristo trouxe e semeou nos corações de cada um de nós. Mas é claro que imaginar que ser alguém escolhido por Deus traz também uma ideia de que a vida pode ser diferente a cada dia. Vai depender da nossa vontade, vai depender do nosso sacrifício, das nossas renúncias. Porque imaginar que
Deus dá privilégios a uns e não dá a outros, é imaginar que esse Deus não é justo. E isso está fora de qualquer pensamento a respeito do Criador. Somos todos beneficiados, sim. Somos todos privilegiados de um modo amplo e geral, com oportunidades, com chances inúmeras para reconstruir e refazer os nossos passos. Então, essa noção de escolhido surge ainda de um entendimento equivocado diante do significado do que vem a ser escolhido. Porque nós perguntamos, será que Deus nos escolhe ou será que somos nós que escolhemos por Deus? Será que aqueles que receberam essas missões extraordinárias e fizeram coisas maravilhosas são criaturas que não se esforçaram por isso, que não tiveram ali, no seu íntimo, as suas lutas, as suas necessidades, no seu dia a dia, tiveram que enfrentar também os seus desafios para alcançar esse patamar, essa condição? Porque às vezes nos colocamos numa condição tão difícil, comparado a cada um deles. Nos sentimos pequeninos, indignos e até mesmo impuros para poder realizar qualquer obra, qualquer tarefa na seara divina, quando em verdade não deveria ser esse o nosso sentimento, mas sim um sentimento de gratidão ao Pai por tudo que Ele nos oferece, por cada instante, por cada oportunidade que nós recebemos para a realização do bem em favor de nós e de todas as pessoas que estão no nosso caminho. E é claro que Emmanuel, no início desse capítulo, ele traz um trecho da carta de Paulo a Timóteo, onde ele diz o seguinte, Paulo de Tarso, não é? Que também é um grande ícone e representante dessa purificação, como nós vamos ver a seguir. E ele diz assim, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a obra. Nesse momento, Emmanuel nos traz a noção de vaso e das possibilidades que cada um desses vasos tem diante de si. Imaginemos aqui vaso como realmente um recipiente, como alguém que pode trazer dentro de si alguma substância, algum elemento, algo para, assim como um vaso de uma planta, carregar a vida, carregar a seiva divina e assim fazer dela frutificar, fazer com que ela se frutifique e se desenvolva onde quer que a gente esteja. Então, traz Emmanuel para cada um de nós essa noção de possibilidades inúmeras que existem em cada uma das criaturas. E aqui fazemos uma associação de vaso ao próprio Espírito. Enquanto espíritos reencarnados que estamos aqui, somos vasos que podemos representar a vontade divina ou não, a depender da nossa vontade, a depender do nosso desejo. Porque assim como Paulo, no livro Paulo e Estevão, foi apelidado por Jesus como vaso escolhido, pensamos o que teria sido desse vaso escolhido se ele não houvesse se transformado. Porque metade da sua vida foi dedicada a perseguições, maus tratos, a tudo que possa imaginar de terrível aos cristãos ele fez. E daquele momento, a partir do seu encontro com Jesus, ele passou a realizar a sua transformação e a sua purificação íntima. Passou a ser um exemplo de renovação e transformação. Passou a agir para o Cristo e com Cristo. Se converteu em fiel e leal servidor dos ensinamentos do Mestre, do eterno benfeitor. E, consequentemente, passou a ser um vaso para levar água pura a todos aqueles que tinham sede
e fome de amor e desse conhecimento espiritual. Então, naquele momento, Paulo se converte em um vaso divino, mas até então ele era um vaso como outro qualquer. E ele trava um verdadeiro combate dentro de si mesmo. É um combate interno, como ele vai apelidar, de bom combate, para que ele pudesse realizar também essas mudanças íntimas. Então, quando pensamos na história de Paulo e de tantos outros que também cumpriram com a vontade divina, imaginamos que são seres que não tiveram dificuldades ou que passaram por todo esse processo de transformação de uma maneira tão suave e tranquila. Mas não foi bem assim. Todos aqueles que desejavam se tornar discípulos do Cristo e que ainda desejam, terão sim que carregar a sua cruz, como assim disse Jesus. Aquele que quiser me seguir, carregue a sua cruz. Não vamos imaginar que para a realização dessa obra divina, para a purificação do vaso de barro que ainda somos, acontecerá sem as lutas, sem os desafios, sem essa ideia de que a pureza está para todos, sim, mas que Deus nos coloca onde a gente precisa estar, com quem a gente precisa conviver e no tempo e no momento que nós precisamos. Portanto, imaginar que essa ideia de pureza é só daqueles espíritos que já alcançaram o êxito, as graças e as luzes é equivocar-se diante dos desígnios do nosso Pai. Imaginar que Deus só coloca nos ombros daqueles que são mais fortes essas missões e que poderiam somente eles suportar, estamos nos enganando, porque todos nós teremos sim, em algum momento, oportunidades de realizar também essa tarefa. Todos nós teremos essa condição. E claro, ajudando aqueles que estiverem ao nosso entorno, buscando também nos adaptar aonde quer que estejamos. Porque Deus nos coloca onde a gente precisa. Deus nos coloca onde a nossa necessidade exige. Existe uma frase que diz assim: aprenda a florescer onde Deus te plantou. Portanto, purificar-se nesse mundo é aprender a florescer onde Deus nos plantou. A maioria das criaturas ainda não deseja florescer em meio às pedras, em meio aos obstáculos. Quando imaginamos que o terreno está acidentado, não queremos sequer passar por ele, não é? E é claro que essa também é a necessidade do Espírito. Nós não imaginamos o que Deus reserva e guarda para cada um de nós. Florescer também em meio às grutas, às cavernas, em ambientes insalubres, onde não há luz, onde existe a umidade, é também extremamente difícil, mas necessários por vezes, porque somos espíritos em progresso, em evolução, e temos necessidades inúmeras que desconhecemos e que, portanto, precisamos também acatar a vontade divina que se coloca diante de todos nós, que se coloca perante as nossas consciências, pedindo apenas que cada um sintonize e entre em contato com o ser divino que existe também em cada um, em cada criatura. E assim vamos conseguir também superar esses terrenos, esses ambientes, aprendendo também a florescer nos pântanos, no ambiente onde o lodo e a lama ainda persistem. E aqui colocamos de uma forma figurada, porque nem todos têm a mesma
situação ou condição do ponto de vista social, econômico, material, mas mesmo assim, somos acompanhados por Deus, somos supervisionados pelo alto. São espíritos que nos acompanham, que sabem também do nosso planejamento, daquilo que nós precisamos cumprir enquanto vasos direcionados para uma determinada tarefa. Mas aí está o grande desafio, porque às vezes nós desistimos ou no meio do caminho, ou nos revoltamos, achando que determinada tarefa ou compromisso não é pra gente. Não temos a necessidade, ou merecemos algo muito melhor, como a dizer, tenho privilégios, tenho merecimentos e preciso ser reconhecido por Deus. E preciso ser revisto tudo isso diante da minha vida. Preciso receber algo diferente, algo melhor. E não é por aí. Os caminhos que nós estamos buscando são por vezes desconhecidos por nós. Mas aquele que já tem a fé vigorosa, que já busca também fortalecer dentro de si essa conexão com o alto, onde Deus nos traz o que há de melhor, nos traz o que há de bom, essa caminhada se torna muito mais suave e menos dolorosa. Porque imaginar que dentro até mesmo dos ambientes religiosos encontramos esses empecilhos, essas dificuldades, onde criaturas que por vezes recusam-se a realizar um trabalho menos interessante no seu ponto de vista, um trabalho de caridade, onde não há reconhecimentos ou aplausos, onde não há também holofotes, onde não se tornam celebridades ou conhecidas do ponto de vista da matéria, como assim desejariam estar, né? Infelizmente, são ainda as imperfeições humanas, são ainda as dificuldades que carregamos em nossos corações de nos percebermos como uma peça nessa grande engrenagem que é comandada e conduzida por Deus. E viver nos bastidores, trabalhar em silêncio, nem sempre agrada àqueles que são mais orgulhosos e vaidosos. Trabalhar no bem não implica em gerar uma relação de publicidade, de propagandas, não. Porque assim estará sendo realizada também a purificação. A purificação íntima, através da humildade, da simplicidade, da renúncia aos personalismos, a si mesmo. E são tarefas que o espírito que já se propõe a caminhar com Cristo já iniciou. Porque imaginar que existe angelitude e santidade naqueles que ainda estão a caminho da luz é um ledo engano, é um grande engano. Espíritos que ainda estão buscando santificar os seus sentimentos, ainda estão querendo se modificar, ainda são passíveis também de erro. Ainda passam por desafios inúmeros e que podem falhar, sim, é natural, nós sabemos disso. Mas quando existe um propósito firme, quando existe a determinação, a boa vontade para a realização do bem, para o bem e com o bem, jamais, jamais seremos surpreendidos por qualquer tipo de tentação que nos venha a prejudicar, porque o nosso pensamento estará vinculado ao pensamento divino. Porque depurar-se é, em verdade, santificar o sentimento divino em tudo que se faz, em tudo que se propõe, qualquer coisa, não só o trabalho de caridade, não só o trabalho para com o próximo. Porque essa ideia de santo vem também
no significado que no hebraico quer dizer consagrar-se, quer dizer separar. Então, a palavra santo ou puro é aquele que está consagrado ao divino, é aquele que já sabe separar o que é divino do que não é divino. Então, consagrado ao bem, ao amor, ser santo é se integrar à vontade, é integrar o seu coração à vontade divina. E isso daí qualquer um pode fazer. Assim deseje, assim queira verdadeiramente. Por isso que Jesus disse que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. O que Jesus quis dizer com isso? Que todos, na verdade, podemos interpretar como todos sendo chamados. Todos serão chamados, mas nem todos vão escolher seguir com Cristo. Nem todos vão escolher seguir com Deus. E é essa também a nossa dificuldade. Porque nem todos querem seguir um roteiro divino, um roteiro de renúncias, de abdicações, um roteiro de sacrifício, um roteiro onde há necessidade também da paciência, da resignação, de saber que aguardar pela vontade do nosso Pai é também trabalhar no bem, é também trabalhar no Cristo. Saber que Deus está nos observando e sabendo de todas as nossas necessidades mais íntimas e que nada passa despercebido é também escolher o bem. É também pelo bem ser escolhido. E assim Jesus nos traz nesta frase que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Como é que nós estamos nos deparando diante dessas escolhas? Estamos escolhendo seguir com Deus ou estamos escolhendo seguir com o mundo? E perdendo a chance e a oportunidade também de produzir algo de bom, algo de melhor pela vida, pelo outro. Portanto, o compromisso de Jesus não é de nos levar aonde nós queremos estar, mas sim de nos levar aonde nós precisamos estar. Esse compromisso é realizado a todo momento e a todo instante. Todos recebem também esse convite. Todos recebem em cada momento das suas vidas, em cada passo que dê. Ah, mas eu não consigo entrar em contato com o alto, eu não consigo receber as orientações divinas, eu não consigo me determinar a cumprir os desígnios do Pai, não consigo mudar a minha vida, não consigo rever os vícios que ainda alimento, não consigo reestruturar os meus pensamentos. Tudo isso ainda demonstra a falta do interesse e da vontade. Porque quando esse interesse e essa vontade são sinceras, nós recebemos também auxílio do alto. Mas quando ainda titubeamos, quando ainda vacilamos entre essas escolhas, porque a todo momento somos levados a realizar escolhas. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo para as nossas vidas? São as escolhas em favor da vida ou em favor da morte? Porque aquele que ainda vive no corpo físico, vivendo acordado do ponto de vista físico, mas adormecido do ponto de vista espiritual, como vai dizer Emmanuel no texto, esse está morto. Esse ainda não consegue perceber ou despertar para tudo que está acontecendo. Mas aqueles que já conseguiram realizar esse despertamento, esse acordar sobre as suas potencialidades, sobre as suas necessidades, já têm sim condições de perceber o convite do Cristo e de perceber o seu compromisso também diante da vida. Porque autoiluminar-se,
ascender espiritualmente, buscar também essa purificação, é realizar o autoconhecimento, é realizar o autoencontro, é conhecer, é mergulhar dentro de si mesmo, para que a gente possa afastar as sombras, para que possa afastar também todas as dificuldades ainda emocionais, psicológicas, aquilo tudo que nós já trouxemos de outras reencarnações, para dar espaço para ser preenchido por Deus, por Jesus, para ser preenchido pela seiva divina, que nos renova a todo instante, que nos dá esperança, que nos dá a oportunidade de reconstruir o nosso presente. Vai nos dizer Chico, né? Nem sempre podemos voltar, dificilmente podemos voltar ao nosso passado para fazer um novo começo, mas podemos, a partir de hoje, fazer um novo começo com vistas ao futuro, buscando realinhar a nossa vontade, a vontade divina, a vontade do nosso Pai, do Criador. Existe uma história que é contada no livro Jesus no Lar, no capítulo 3, quando se tratam de informações do Mestre, ilustrações do Mestre. E Neio Lúcio, o Espírito, é quem dita através de Chico Xavier, quando ele vai dizer que Sara, a esposa de Benjamim, ela começa a conversar com Jesus e dizer que naquele momento, quando Jesus falava do Evangelho, falava do reino dos céus, ela o aborda e questiona para ele que ainda é muito difícil para ela compreender e entender o sentido de reino dos céus, do reino dos céus, de como ela ainda precisa melhorar muito para começar a dar os primeiros passos, mas o que ela deveria fazer? E Jesus coloca-se para ela dizendo: Sara, o que é que você faz? Qual é a atividade principal da sua casa? Qual é a atividade de subsistência que vocês se dedicam? Tanto ela quanto o marido. E ela vai dizer que é a coleta de leite, não é? Das cabras, a criação de cabras. Então Jesus disse: como você faz para conservar o leite depois de ordenhar as cabras? E ela vai dizer: o único cuidado que nós temos é o de limpar bem a ânfora. E a ânfora aqui é um significado de um recipiente de cerâmica, portanto um vaso, para que o leite não fique amargo ou ele possa ficar azedo depois de algum tempo. Então Jesus vai dizer: pois bem, Sara, assim acontece com a revelação celeste. O leite divino jorra do alto para toda a humanidade, para todas as criaturas. Mas nem todos têm o cuidado de limpar o vaso interior. Portanto, onde será guardado esse leite? Portanto, ele diz: por isso, quando as bênçãos divinas entram em contato com esse recipiente, ainda cheio de sujidades, de impurezas, ele acaba se contaminando e se tornando o que? Fel, vinagre, impróprio para o uso, para ser consumido. Consequentemente, esta seiva divina, ela perde as suas propriedades celestiais, por assim dizer. E é isso que nos acontece na maior parte das vezes. Aqueles que se propõem também ao trabalho com Cristo, que desejam servir, por vezes esquecem de limpar o seu próprio vaso interior. E ao receber as bênçãos do alto, que se derramam em abundância sobre toda a criatura, sobre todas as criaturas, sobre toda a humanidade, acabam por se misturar em meio às sujidades, às impurezas, às imperfeições que ainda permanecem em nosso interior. E como trabalhar isso? Senão pela capacidade que temos de buscar também a Deus
através da prece, da oração, da meditação, dessa busca também pela renovação dos nossos atos, pela reconstrução dos nossos pensamentos. O que é que hoje eu estou buscando? Porque a moral dessa história contada por Neio Lúcio é de que o primeiro passo para servir aos propósitos divinos é de fazer o processo de purificação interior, de renovação de atitudes, de condutas, de comportamentos. E isso só acontece através também desse esforço particular, pessoal, íntimo. Porque não vamos aqui imaginar que por mais que saibamos, já tenhamos acesso ao conhecimento do Cristo, já estamos purificados. Já temos condições de nos tornar trabalhadores fiéis e leais, puros, por assim dizer, no sentido amplo da palavra. Porque essa pureza ela também vai sendo adquirida ao longo da nossa existência. Estamos aqui a cada dia vivendo experiências que nos trazem esse aperfeiçoamento moral, intelectual, que nos trazem também a condição de servidores do Cristo no sentido próprio da palavra, mas servidores que não se preocupam com os benefícios que o mundo possa oferecer, porque se assim o fizermos, estaremos mantendo o nosso vaso ainda impuro, ainda envolvido nas sujidades, como foi colocado por Jesus para Sara. E para alcançar esse reino dos céus, é necessário também buscar essa limpeza, esse desprendimento, esse desapego de coisas que ainda nos aprisionam e nos impedem, sim, de enxergar o fundo do copo. É como se na parte de cima a água já tivesse um pouco mais transparente, mais clara, mas à medida que nós vamos mexendo o fundo desse copo, daí a necessidade desse autoconhecimento, porque é aí que nós vamos descobrir também os nossos defeitos, as nossas imperfeições, as nossas sujidades, que alimentamos e guardamos por muitos e muitos anos, décadas, séculos, porque somos espíritos imortais e estamos aqui hoje herdando aquilo que nós já fizemos. Somos herdeiros de nós mesmos, somos herdeiros das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas realizações ou não realizações. E isso, é claro, vai impactar também, porque na medida em que eu passo a romper com este ciclo repetitivo, assim conseguimos também realizar a nossa transformação, a nossa mudança. Então, a necessidade da reencarnação se encontra exatamente também aí, em mudar padrões vibratórios, frequências que estão sendo repetidas e mantidas e alimentadas por reencarnações. Então a necessidade da purificação íntima passa também por aí, para que à medida que vamos limpando o vaso que estava cheio de lodo, sujo, cheio de sujidades, e passa a ter uma limpeza, e ter uma configuração de transparência, de limpeza, assim teremos também condições de avançar nessa escala evolutiva, nos melhorando e avançando a cada dia mais. Daí a importância também de colocar em prática todos esses ensinamentos, de buscar em nós a força, a coragem, a determinação para vencer a si mesmo, porque vencendo a si mesmo estaremos vencendo também essa dificuldade trazida por várias e várias encarnações, mas que agora nós nos encontramos num ponto importante. Assim como disse Jesus a então o senador Públio Lentulus, Emmanuel, no livro, quando ele disse que naquele momento ele encontrava um instante
para mudar completamente a sua vida. No entanto, Emmanuel, na época, desistiu de buscar aquela mudança, aquela transformação, e somente depois de mais de um milênio é que ele conseguiu realizar essas mudanças íntimas e assim encontrar em si essa pureza para servir a Jesus, para servir ao Cristo da forma como ele vem servindo, como ele serviu. Então, vejamos que cuidar de si mesmo, cuidar da sua maneira como ver o mundo, como enxerga a vida, é também fundamental para encontrar essa transformação, essa pureza. E é claro, falando de transformação, a humanidade vem passando por mudanças profundas do ponto de vista moral, e todos nós estamos envolvidos nesse processo. É o que se chama de transição. É o que se chama de um momento de mudança vibratória do nosso planeta. O planeta Terra ainda está sendo submetido a essas dificuldades inúmeras, fruto ainda também das nossas imperfeições. Enquanto espíritos a caminho da luz, buscando o reino dos céus, como vai nos dizer Jesus no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, quando ele faz a comparação do reino dos céus a uma rede. Ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Uma rede lançada ao mar que apanha toda espécie de peixe. Então, nesse momento ele traz uma alegoria, um simbolismo, e aqueles peixes são trazidos até a praia, e lá naquele momento da praia, esses peixes são separados. Os peixes bons ficam nos cestos e os peixes ruins são devolvidos à praia. Ora, aqui é uma alusão também à transformação que a humanidade vem passando e as necessidades que cada um tem também para aderir a essas transformações. Então, nesse simbolismo, Jesus traz a ideia de que todos somos vasos, somos cestos, assim como aquele barco que vai até o mar, né? Enquanto espíritos que somos, ao mar da vida, ao mar das experiências, né? De tudo aquilo que nós ainda precisamos passar, e lá jogamos a rede. Nessa rede trazemos todo tipo de peixe. Que tipo de peixe estamos trazendo? São os pensamentos, são as emoções, são os sentimentos, aquilo que existe ainda dentro de nós e que atraímos também. E o que é que buscamos, né? No mar da vida, esses peixes são trazidos até a praia. Será que já conseguimos nos afastar da agitação do mar, da vida, por assim dizer, e nos conduzir até a serenidade, a estabilidade da praia, para separar esses peixes? Porque é isso que Jesus traz para nós, essa reflexão nessa parábola, a parábola da rede. Como é que estamos trazendo, o que é que estamos trazendo para o nosso cesto, para o nosso cesto interior? Será que os peixes bons e os peixes ruins estão misturados? Estamos levando para a nossa residência, para a nossa casa íntima, para a nossa alma, tudo ao mesmo tempo? Ou será que estamos fazendo a seleção, a separação, retirando aqueles peixes que não são bons, né? As emoções, os pensamentos negativos, as perturbações, as influências, enfim, tudo aquilo, os estímulos externos que nos prejudicam, que nos impedem também de encontrar a paz, a alegria, a felicidade. Será que esses peixes deteriorados não estão sendo guardados no recipiente da alma, que naturalmente sofrerão, né? Aqueles que guardam sofrerão também as consequências, porque guardar alimento estragado, guardar alimento deteriorado dentro da sua geladeira, do seu fogão, da sua casa, vai começar a lhe prejudicar, a nos prejudicar. Então somos ainda
esses pescadores que não conseguem separar a boa pesca da pesca não tão boa? Fica a pergunta: o que é que nós estamos carregando em nossas almas? Que tipo de substância alimenta os nossos corações? É a água turva ainda que estamos acumulando em nossos recipientes? É a água turva do ódio, do ressentimento, da mágoa, do rancor? Ou será que já conseguimos substituí-la pela água boa, a água pura, que é capaz também de banhar a todos que estejam próximos de nós, a banhar as nossas mais íntimas aspirações, a banhar com a esperança, com a expectativa de que dias melhores virão, de que não importa os desafios, que não importam os desafios, que não importam as pescarias que estaremos realizando, nós saberemos sim separar a boa pesca da pesca que não faz bem. E assim, levando adiante essa ideia de transformação, de modificação interna, de purificação íntima, que é dado a todos os espíritos aqui neste planeta realizar. Essa transformação proposta também por Jesus. Essa transformação onde a rede representa também a maneira como nós enxergamos a vida, como a vida se apresenta e da maneira como recebemos aquilo que ela nos oferece. Porque nós estaremos sim recebendo da vida aquilo que nós oferecemos para ela. Não há como ser diferente. É lei de sintonia, lei de atração. Então, se desejo receber também algo de bom, tenho que emitir, tenho que transmitir aquilo que é bom. Preciso para que assim, dessa sintonia, dessa vinculação, dessas trocas, resultem também aquilo que é de bom para mim. E é essa a proposta de purificação, de transformação, de autotransformação que o Cristo veio nos trazer e que, nesse texto, Emmanuel destaca com grande sabedoria, com grande astúcia, nos mostrando que é possível sim realizar dentro dos nossos corações, porque a obra divina é exatamente dentro de cada um de nós. E essa purificação, ela encontra também reflexo à medida que está sendo realizada internamente, se expande, se espalha para todos que estiverem no caminho. Que possamos então refletir e tirar o proveito dessas lições do alto, trazendo para cada um dos nossos corações a virtude e o bem que Deus transmite para toda a humanidade. Que quando o Espírito passa a se purificar, passa também a transportar a virtude e o bem que vem de Deus. Possamos então entrar em sintonia com o alto, elevando os nossos pensamentos, sempre buscando no mar da vida, no mar das oportunidades, das experiências inúmeras, ainda necessárias para os espíritos aqui encarnados neste planeta, buscar a boa pescaria, trazendo na rede para a praia a serenidade, a tranquilidade, dentro daquilo que nós desejamos viver e da proposta do Cristo, aquilo que nos faça bem, aquilo que nos traga alegrias, saúde e, acima de tudo, a certeza de que existe um Pai que zela por todos nós e que deseja também a cada um o melhor peixe. Sejamos confiantes em Deus, na espiritualidade, no bem que o Pai nos oferece a todo momento e que possamos realizar individualmente e coletivamente a purificação indispensável para seguirmos a nossa caminhada rumo à iluminação espiritual.
muita paz para todos, que Jesus nos abençoe, nos dê a tranquilidade e a serenidade. Que assim seja.